Olá, boa noite. A convidada de hoje do Diálogo Aberto é a educadora física Marina Hernandes. Sejam bem-vindos. Meu amigo Rafael Sá, grande abraço. Que bom lhe ver aqui. Nazarete, bem-vinda. Robson, bem-vindo. Fuzileiro Naval, sempre bem-vindo. Gutz, Kátia, diretamente de São Paulo, bem-vinda. Aguardando aqui a Marina chegar. Boa noite, nobre amigo. Como é que tá aquela nossa cachaça de primeira? Melhor cachaça do Brasil. Aguardando aqui a Marina chegar. Marina tá chegando aqui agora. Enviar o convite. Régia, bem-vinda. Jailson, bem-vindo. Marina, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Rô? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao programa Diálogo Aberto. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Grande honra. Marina, você está falando de qual cidade? Eu estou falando de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tá um diazinho friozinho aqui hoje, viu, Rodrigo? Eu falei com um amigo que está em São Paulo e ele falou isso aí, que realmente está... Quantos graus aí? Olha, acho que a máxima hoje foi de 22. Agora deve estar uns 17, mas com chuvinha, tá um friozinho. Mas 17 para a gente aqui de Fortaleza é muito frio. Exatamente. Por isso que eu falei, vou falar porque aqui tá frio. Agora Você começou. conhece a minha terra aqui, Fortaleza, Ceará? Conheço? Opa! Eu tive aí umas 2, 3 vezes. Foi? Gosto muito. Que ótimo. Fui ao Beach Park. E você está me vendo, me ouvindo bem, tá, Marina? Sim, show se te vejo bem. Pessoal de casa também escuta a gente bem? Você já confirmou com eles? Dê um feedback aí, pessoal, se tá ok, a Marina, eu. Tá? Enquanto o pessoal diz aí, iniciando aqui a nossa conversa, a nossa convidada especial de hoje é Marina Hernandes. Ela é educadora física, premiada, Top Trainers 2020, bailarina profissional, campeã brasileira de tango, especialista em yoga, pilates e método Rolfing. Pós-graduada em medicina chinesa pela Associação Brasileira Científica de Fisioterapia, especialista em integração estrutural. Palestrante em congressos, master coach, enfim. Eu vou resumir aqui, Marina, porque senão vai tomar a live todinha, Marina. Resume. Então, iniciando aqui a nossa conversa, Marina, eu gostaria de saber o que te levou a seguir essa carreira, né? O que te motivou a ir para essa área? Olha, Rodrigo, desde pequena eu sempre demonstrei para os meus pais preferências artísticas, então sempre gostei de tudo que era teatro, música, dança. Meus pais me colocaram no balé desde muito pequena, né? Desde os 4 aninhos. E isso foi natural. Quando eu estava na fase de escolher na minha carreira, a verdade é que primeiro eu acabei fazendo uma faculdade de hotelaria. Me formei, eu sou formada em hotelaria. Mas o esporte, eu esqueci de falar que fui ginasta também, né? Fui bailarina e ginasta que praticava de pequena. E aí, quando eu estava terminando essa faculdade de hotelaria, eu me dei conta que eu precisava trabalhar com isso também. Porque uma coisa é você gostar, eu não tinha isso muito certo na minha cabeça. Uma coisa é você gostar de praticar esporte,
e a outra coisa é você trabalhar com isso. É totalmente diferente, né? E aí eu fui percebendo que minha paixão era... O buraco era um pouquinho mais embaixo, que eu queria realmente viver daquilo. Entrei na faculdade de Educação Física e assim, nunca mais parei, na verdade. Mas aconteceram algumas intercorrências aí que eu vou te contar no meio desse caminho. Certo. Marina, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todos que estão aqui na live gostariam de fazer. E eu quero deixar avisado aqui, quem quiser fazer perguntas pode fazer. Como se livrar das calorias da Páscoa, Marina? Um dia depois da Páscoa, né? Dois, a gente brinca da Páscoa, né? Que é uma data que a gente acaba comendo mais. A maioria das pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está com tudo fechado ainda, né? Eu sei, acho que Fortaleza também, né? Também. Até onde eu sei, Minas Gerais, São Paulo e o Ceará estão nos estados com mais restrições. E a gente fica num cenário de pandemia, fechado em casa, depois de um feriado de Páscoa, complica, né? Mas não tem segredo, Rodrigo. A verdade é que você precisa se movimentar e você precisa levar a vida com equilíbrio. Eu, como educadora física, estou acostumada a acompanhar o processo de muita gente e muitas pessoas que têm esse objetivo, né, de emagrecimento. E o que eu sempre digo façam tudo com equilíbrio. Tome seu vinho quando você tem vontade, coma o seu chocolate na Páscoa, isso faz parte da vida, como o bacalhau, mas você tem que criar, se você está num quadro que você precisa emagrecer por saúde, você precisa criar déficit calórico. E aí eu digo, escolha alguma coisa que você goste, que te faça bem. Ah, mas eu não gosto de musculação. Gente, procura alguma coisa para se distrair, nem que seja uma caminhada. Sempre é uma questão da gente insistir e insistir no hábito, tá? Porque quando isso se torna prazeroso, fica muito mais fácil o processo. Então, eu brinco que, sim, a gente deve sim comer, participar desses feriados e tal, mas depois, quando volta para a rotina, você naturalmente, sem sofrimento, vai, se ganhou 1, 2 quilinhos, vai recuperando, entende? Então, sem muito estresse, é isso que eu falo para os meus alunos. Agora, isso tô falando para pessoas que estão precisando perder, que já estão mais ou menos no peso, ou que precisam perder pouco. Quem está num quadro de saúde, de pré-obesidade e tal, aí a gente precisa trabalhar com mais restrições. Mas também, Rodrigo, é questão de uma fase. Quando eu pergunto para as pessoas, você está fazendo dieta? Sabe o que as pessoas me respondem? 100% falam sim. Aí eu falo, tá, me conta a sua dieta. Ah, eu como saudável, como assim, tal. Mas a verdade é que as pessoas não estão fazendo dieta. A dieta tem começo, meio e fim. E ela tem um objetivo, né? Então, a pessoa que está em dieta, faz a dieta por um período, alcança o objetivo e depois vida normal com equilíbrio. Entende o que eu quero dizer? Você não Entendi. precisa ficar nesse sofrimento. Depois que você percebe isso, né, esse equilíbrio entre alimentação e atividade física com prazer, isso passa a ser natural, isso passa a ser prazeroso. Certo. Marina, para quem, por exemplo, aí São Paulo está em lockdown, aqui em Fortaleza, e quem está, né, em casa e tudo, e não tem aquele material apropriado, né, para se exercitar, quais as dicas assim que a pessoa pode realmente para não ficar parado? Rodrigo, no começo da pandemia, não é que isso aconteceu, esses novos métodos, novos não, porque eu quero dizer o seguinte, não é que essas aulas de lives que a gente tem visto aí por Instagram, treinamento funcional, pessoal treinando com cadeira, com elástico, isso sempre existiu. Mas quando a gente se vê num cenário de pandemia, onde a gente é obrigado a ficar dentro de casa e a gente precisa se virar nos 30, e eu mesma, como professora, eu estou acostumada a ter a estrutura de uma academia, com um aparelho para cada grupo muscular.
Então, tudo tem um lado bom. Eu comecei a resgatar essas coisas mais simples, né? De exercícios que são tão eficientes quanto, que a gente trabalha com o peso do próprio corpo. E aí você não tem ideia, Rodrigo, da quantidade de exercícios, de aulas que a gente consegue fazer uma diferente da outra, que dão resultado sim, né? E ou com o peso do próprio corpo ou com materiais básicos que você tem na sua casa. Então, como eu falei, cadeira, eu falei do elástico, o elástico, nem que você não tenha um elástico, né? Às vezes eu peço para os meus alunos um cabo de vassoura, a gente faz algum trabalhinho de liberação facial com cabo de vassoura, alguns exercícios posturais, né? Já fiz aula com almofada, porque é uma superfície instável, então às vezes manda a pessoa fazer um equilíbrio em cima dessa almofada. Assim, já vieram tantas coisas ao longo desse ano, na pandemia, e a verdade é que os meus alunos se surpreenderam. Eles falaram, poxa, e tem alguns que estão até preferindo agora treinar em casa porque viram que o material não era assim tão restritivo, sabe? E tem práticas também que já não precisam, por exemplo, eu dou uma aula que chama Fitness Flow, que é o meu método, né? E o Fitness Flow a gente trabalha exercícios do Pilates, do Yoga, tudo de solo. Você faz uma aula completíssima, você vai trabalhar cardio, você vai trabalhar mobilidade, flexibilidade, força e não usa absolutamente nada, só um tapetinho ou uma toalha no chão. Ó que maravilha. Excelente. Não tem desculpa. E eu vi até você levantando seu cachorrinho, não foi? Aí foi para fazer graça, não, coitadinha. Eu não faço exercício com ela, não, gente. É que eu sou Felícia. Marina, por exemplo, aqui, eu moro aqui próximo à praia, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas chegou uma pergunta aqui do seguidor aqui. O advogado, ex-deputado federal aqui pelo Ceará, doutor Crescêncio Júnior, ele pergunta, Marina, a caminhada, qual a frequência ideal para uma pessoa acima dos 60 anos? Uma pergunta do doutor Crescêncio. Tá. Eu vou responder essa pergunta explicando que, de uns tempos para cá, as diretrizes de recomendação de exercício aeróbico, que vem da Organização Mundial de Saúde, da OMS, mudaram. Antigamente, a OMS dizia o seguinte, você precisa fazer exercício 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana. E a frequência cardíaca, que ele está perguntando, né? A gente está falando da intensidade dessa caminhada, desse exercício. Ela deve ser pelo menos moderada, tá? Era isso que a Organização Mundial dizia. Agora, isso mudou e eles estão pedindo 300 minutos na semana. Tá? Então, você pode acumular isso, fazer mais dias concentrados e menos em outro, mas no final dos 7 dias da semana, 300 minutos. E o interessante é que pelo menos 150 minutos desses 300 tem que ser de atividade física intensa. E aí eu vou entrar na pergunta do seguidor. Porque o que é intenso para mim não é a mesma intensidade para você. A intensidade, ela vai variar. Tem vários fatores aí para a gente observar. Então, primeiro, idade, o nível de condicionamento físico dessa pessoa, né? Quantidade de massa magra, massa muscular. Então, se eu sou uma pessoa mais jovem, tô ativa, a minha intensidade, a gente tem um cálculo básico que a gente faz de frequência cardíaca para saber o que é intenso para a Marina, o que é moderado e o que é fraco. E eu sigo isso. Mas, se você não tem um frequencímetro e não tem como fazer o cálculo, a gente tem também como saber através da percepção de esforço. Existe um negócio chamado escala de Borg, que a gente usa muito com os alunos, onde a gente pergunta, como é que você está se sentindo? Né? Você está ofegante, mas ao ponto que você consegue manter por um longo tempo o exercício? Se a pessoa disser sim, então isso daí é uma intensidade ainda moderada. Se eu estou muito ofegante, já não consigo falar meu nome completo. Sabe quando você fala assim, qual é o seu nome? Fulano da Silva. Então, a pessoa tem que dar aquela respirada. Você já sabe que está indo para intensidade, para um nível mais intenso, né? Uma percepção de esforço mais intensa. Então, a respiração, ela está sempre
lado a lado com a frequência cardíaca. Então, se você começar a fazer uma caminhada, a minha dica mantenha a respiração levemente ofegante para saber que está numa intensidade moderada e os outros 150 minutos da sua semana que você precisa de atividade intensa, faça uma caminhada ou qualquer outra atividade física que você fique bastante ofegante. E aí você pode usar algumas estratégias, né? Tem treinamentos intervalados, né? Os HIITs da vida, mas basicamente é isso. Acho que eu respondi. Você achou que eu respondi tudo? Com certeza. Então, tá bom. Marina, chegou uma pergunta aqui da advogada, professora, doutora Vanessa Oliveira. A doutora Vanessa diz o seguinte: subir em média 100 degraus por dia para uma pessoa de quase 40 anos e com peso normal é uma boa frequência? Durante o lockdown, apenas esse exercício ajuda? Professora Vanessa. Depende de quanto tempo e, novamente, do nível de esforço que essa pessoa faz para subir esses 40 degraus. Pode ser que para ela, se ela for super condicionada, que seja pouco, tá? Para a maioria das pessoas, falando em linhas gerais, tá excelente. Mas eu não sei te quantificar quantos degraus. O que eu sei faça pelo menos meia hora de atividade física aeróbica, sabe? É um bom tempo, é como se fosse uma dose de um remedinho ali. Pelo menos uns 30 minutos de exercício aeróbico e vai distribuindo os seus 300 minutos durante a semana, porque é isso que conta. Se você vai subir escada, se você vai caminhar, se você vai correr, né? Se você vai fazer remo, dança, aí não importa. O que importa é a frequência cardíaca e a duração, entendeu? Pronto, ela está dizendo aqui, a professora Vanessa, que é 30 minutos. 30 minutos? Excelente. Excelente. 100 degraus em 30 minutos. Tá mais do que bom, Vanessa. Tá mais do que bom. Certo. Eu moro aqui próximo à praia. Marina, qual é a diferença de se, por exemplo, fazer exercício na areia ou no asfalto? Assim, a diferença? Olha, correr na areia e correr no asfalto. Vamos falar da corrida, que é mais fácil de entender. Quando a gente vai fazer uma caminhada no asfalto, a gente tem um impacto maior, né? Então, de repente, para alguém que tenha problemas articulares relacionados a isso e tenha que evitar impacto, talvez tenha que evitar correr em superfície rígida, como o asfalto, né? Ou dosar, em vez de correr um volume muito grande, reduzir um pouquinho isso daí, ou alternar. Um dia você corre no asfalto, outro dia você corre na grama, enfim. No caso da areia, eu tenho essa redução do impacto comparado ao asfalto, só que ela é uma superfície um pouquinho mais instável. Então, isso vai influenciar em dois fatores. O primeiro você vai gastar mais energia, porque quando você empurra o chão para quebrar a inércia, você tem que fazer muito mais força para empurrar a areia para trás. Fora que, por ser instável, a gente acaba usando mais os músculos estabilizadores do tornozelo, e aí eu só contraindico para pessoas que também tenham alguma restrição nesse sentido de, por exemplo, eu já torci muitas vezes o meu tornozelo. Meu tornozelo não é legal. Ele tem um pé cavo, que o pé ele é assim, sabe? Sabe o que é um pé cavo? Que tem aquele arco bem grande. São situações onde a pessoa tem uma tendência a ter mais instabilidade na pisada. Então, o que é melhor para essa pessoa? Talvez seja uma superfície como o asfalto, entende? Então, não é que um é melhor ou não, depende da situação, né? Agora, uma coisa eu te digo, se você for correr na areia, você vai queimar muito mais caloria, vai sofrer um pouquinho mais. Gasta mais energia. Marina, o amigo Ciro, aqui da Secretaria de Esporte de Fortaleza, ele diz o seguinte: a atividade física passa pela individualidade biológica. É como você disse, depende da pessoa, né? E pelo acúmulo de aspectos físicos e culturais equilibrado pela atividade proposta ao indivíduo. Ele está falando da importância do papel do profissional, né, nas atividades físicas. É o amigo Ciro, da Secretaria de Esporte Fortaleza. Obrigado, Ciro.
Obrigada, Ciro. Eu estou super de acordo com você. É. Marina, a Nusa, ela está perguntando, existe algum tipo de atividade física que não seja relacionada a esporte? Sim, um monte, um monte. Por exemplo, eu não, eu faço dança, que não é nem considerado um esporte, né? Tá mais na parte artística. Mas se você for olhar, por exemplo, aulas de ginástica na academia, é uma atividade física e não é um esporte, né? Esporte, normalmente, a gente está falando de esporte competitivo, né? E eu vou te fazer um comentário. Isso é engraçado. Tanto não tem uma coisa a ver com a outra, que eu sempre fui muito péssima em tudo quanto é esporte. Na época da faculdade, quando eu tinha... A gente teve que estudar e fazer um pouquinho de cada, né? Então, assim... Futebol, handball, vôlei, eu sempre era a última a ser escolhida porque eu sempre fui péssima e não tinha a menor habilidade, mas eu sempre gostei muito de me movimentar. Mas para outras coisas, eu fui mais para esse lado da dança, da ginástica, mas só para você ver que não é um esporte. Coisas É, diferentes. Marina, a Régia, ela está perguntando qual a diferença do treino de cross para o da musculação. Qual a Tá. melhor definição? Qual o melhor para a definição? Ó, vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta é: qual é a diferença do CrossFit, né, para É, musculação? É, O CrossFit, ele trabalha basicamente com levantamento de peso olímpico, LPO, tá? Exercícios ginásticos, que vem da ginástica artística ou antiga ginástica olímpica, e de treinamento funcional, tá? De exercícios de calistenia. Basicamente, o CrossFit é isso daí, tá? Eu não sou especialista em CrossFit, estou dando aí uma linha geral. Tem muitos exercícios que a gente faz na musculação que não necessariamente são exercícios em máquina. Às vezes a gente associa a palavra musculação ou a halteres ou máquinas mesmo, onde você entra num aparelho e faz lá o exercício. Tem muitos exercícios que são exercícios feitos livres. Então, eu posso fazer um agachamento livre, eu posso fazer uma flexão de braço. São todos exercícios que a gente faz na musculação e também faz no CrossFit. Então, não é que o exercício é da musculação ou do CrossFit. Eles têm essa linha em comum, né? Mas o objetivo pode ser diferente. E aí não é a modalidade que define. Quem define é você. Então, se você está me pedindo para saber qual que é o melhor para a definição, eu acho que você pode fazer a musculação e aí um treino voltado para definição, que é um volume maior de repetições, tá? Um treino com uma densidade maior na musculação. Porque no CrossFit, normalmente, não que você não possa fazer um treino de definição no CrossFit, isso é possível também, tá? Mas normalmente você trabalha com exercícios e com cargas mais altas, menos repetições, quer dizer, menos repetições não, você faz bastante repetição no CrossFit. Mas o CrossFit, ele é extremamente intenso e ele acaba gerando mais hipertrofia, que é quando você tem o aumento do sarcômero da fibra muscular. O volume do músculo aumenta, você fica mais inchado, né? Você cresce mais. Então, resumindo, eu tenho uma linha de exercícios que se cruzam, os mesmos exercícios da musculação também estão no CrossFit, mas você pode trabalhar qualquer uma das duas coisas, mas desde que você foque na carga certa, nas repetições certas para ter definição. Entendeu? certo. Marina, uma pergunta aqui é da minha mãe que está assistindo a live, tá? Oi, Minha mãe. mãe, Marta Pereira. Mas ela não gosta que chame ela de Marta, não. Ela gosta de Martinha, viu, Marina? Pode deixar, Martinha. Ela diz o seguinte: Marina, estou com personal fazendo exercício online desde o início da pandemia. O resultado é o mesmo que presencial? Ela pergunta. E ela complementa: parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Martinha. Olha, essa é uma pergunta muito polêmica.
Eu sempre tive muita restrição como professora que sou e como personal trainer. Eu trabalho exclusivamente com treinamento personalizado, tá? Então, eu sempre tive muita restrição com treinamento online. Mas a verdade é que na nossa situação hoje, ele se tornou necessário. E é melhor do que nada, muitas vezes. Eu só acho que em algumas situações, no caso de alunos iniciantes, alunos com alguma restrição importante, que tem um problema de coluna, enfim, pessoas que façam exercício assistido como uma fisioterapia, aí esse contato com o professor ou com o fisioterapeuta, ele se torna necessário. Né? Uma pessoa de mais idade, que tenha dificuldade, né, com o trabalho à distância. Então, a verdade é que, mais uma vez, a minha resposta está no depende. Eu aprendi que tem produto e serviço para todo tipo de pessoa. Eu estou dando aulas online nesse momento, porque a gente está na fase roxa, né, na fase emergencial aqui em São Paulo. E eu tive alunos que tiveram muitos bons resultados, inclusive melhor do que quando estavam treinando presencial. Ah, porque dá mais resultado online? Não, porque eles se engajaram, já eram alunos antigos, já estão acostumados com o meu tipo de aula. Eu também já conheço o corpo deles presencialmente, já testei muita coisa, então eu tenho mais segurança para trabalhar. Então depende desses fatores, sabe? Mas sim, é possível e o resultado vai depender muito mais de você do que se é online ou presencial. Certo. Martinha, tá aí a resposta, Martinha. Tá aí a resposta. Marina, muita gente, né, tá em lockdown, tá em home office, né? E você acaba ficando muito tempo sentado, assim, de quanto em quanto tempo é bom levantar, né? Como é essa frequência do tempo de ficar sentado, levantar, senta, como é? Tá. E Olha, qual o prejuízo ficar muito tempo sentado? você entrou na conversa que eu mais gosto aqui, porque eu trabalho, a minha especialização é nessa questão postural, organização postural. Tá um problema, porque realmente as pessoas estão em home office ficando muito mais sentadas do que já ficavam nos escritórios, mas quem não trabalhava no escritório também está ficando mais sentado em casa. E o que eu costumo recomendar é o seguinte: levante e dê uma alongada, uma mexida no corpo, pelo menos de 2 em 2 horas. A pior coisa que pode acontecer para o corpo humano é ficar sem se movimentar. Tá? Basta isso para você ter uma crise de coluna. Se você já tem, por exemplo, eu tenho hernia de disco, tá? Eu tô super em equilíbrio. Eu tô treinando, eu não preciso mais fazer fisioterapia há muitos anos, eu me alongo, ok. Mas eu sei, conhecendo o meu corpo, que se eu fico 5 horas sentada na frente do computador, meu ciático já começa a pegar, sabe? Então, ou se eu durmo muito tempo na mesma posição, isso vale para qualquer coisa. Você já fez a experiência de ficar em pé parado numa fila? Você pode ficar 10 minutos parado. Se você ficar 10 minutos caminhando, a sensação de cansaço quando você está parado é muito pior. Né? Pode fazer o teste quem não fez. Então, resumindo, de 2 em 2 horas, dá uma levantada, dá uma compensada nas costas, dá uma boa alongada e volta. Parece pouco, mas fazendo isso, né, todo dia, de pouquinho em pouquinho, isso evita com que a sua coluna entre em compressão. Porque respondendo a segunda parte da pergunta, é isso que acontece. A gente está lá, sentado. Duvido que todo mundo sente bonitinho assim. Normalmente o pessoal senta meio largado ali, em posição com a coluna meio arredondada. Isso já é uma postura onde existe um aumento da sobrecarga na região lombar, principalmente. Aí nós temos a famosa lei da gravidade que tá lá, não vai sair, ela puxa a gente para baixo. Então, gente, não são essas 2 horas, não é o dia de hoje, de amanhã, essa semana. Você imagina isso ao longo da sua vida. Né? E aí o pessoal vai lá fazer ressonância magnética e vê lá que os discos intervertebrais, que funcionam como se fossem amortecedores entre as vértebras, eles já começam a ficar desidratados. Isso é bem comum. Eu acabei de pegar a ressonância de uma menina de 14 anos
que tá com desidratamento discal. Por quê? Por compressão, porque fica sentado o dia inteiro lá na aula online. Então, como eu evito isso? Fazendo essas pequenas pausas, alongando bastante e fazendo fortalecimento dos músculos do core, que envolve toda essa região aqui abdominal, glúteo, costas, para eu também ter força de sustentação, tá? Eu alongo para abrir espaço e faço o fortalecimento para ter estabilidade. Isso também ajuda, porque não adianta nada você não ficar sentado, mas ter tudo frouxo aqui, né? É. É assim Marina, que a gente deve fazer. o que é que ocasiona a hérnia de disco? O que é? Por exemplo, no seu caso, o que foi que ocasionou? Então, é uma compressão, tá? É um excesso de carga numa estrutura. Eu vou explicar exatamente como eu expliquei para minha aluninha de 14 anos agora. Eu falei assim, você imagina uma bolacha recheada, e aí você aperta, só que você tem, por exemplo, uma compressão em uma parte assim dessa bolacha. O recheio ele vai sair para o lado contrário, é onde teve, porque isso é física. Você tem uma compressão, aquela estrutura ela está sendo empurrada para frente, para o lado, para trás, dependendo de onde está o vetor da força. Agora, a hérnia de disco, o que que é? A gente tem, como eu acabei de falar, um anel cartilaginoso com uma substância gelatinosa que funciona como amortecedores entre cada uma das vértebras. Quando a compressão é grande, e isso pode ser porque a pessoa tem má postura, porque a pessoa está sedentária e não tem fortalecimento nesses músculos, pode ser porque ela exagerou fazendo esportes e sem compensar, carregando muito peso, em exagero, tá? Então tem várias causas. Mas você imagina aqui, ok, por um motivo ou por outro eu tive compressão ao longo do tempo e aquele anel fibroso com a gelatina ele rompe. No momento que esse anel rompe, esse conteúdo ele vaza e ele pode, isso já é considerado a hérnia, tá? Quando eu tenho o rompimento desse anel. Quando esse conteúdo vaza, muitas vezes ele encosta nos nervos que a gente tem. A gente tem 12 pares de nervos cranianos ao longo da coluna. E esse é o grande problema, porque encostou no nervo dói. Dói. Pode refletir, pode deixar você com muita dificuldade para andar, travar. Então, isso é hérnia de disco. Não necessariamente ela vem com essa compressão nervosa. Muita gente tem hérnia de disco a vida inteira e nem sabe que tem, tá? Porque não encosta no nervo. Mas tem a hérnia lá por um motivo de compressão. Marina, qual é a melhor postura para dormir? De lado. De lado? De lado, com um travesseiro que esteja alinhando, né? Quando a gente pensa em cabeça, a cervical também é coluna, tá? Então eu tenho que manter o alinhamento da minha coluna e quando a gente deita de barriga para cima, ou decúbito dorsal, que a gente fala, eu tenho a tendência para a maioria das pessoas que tem uma tensão na região lombar, eu tenho uma tendência de sentir incômodo. Então você pode até deitar um pouquinho assim, mas o interessante é você mudar de posição, não ficar muito tempo de barriga para cima para uma noite inteira de sono. Não é o pior pecado. Agora, dormir de bruço, de barriga para baixo, isso sim eu não recomendo, porque a curvatura da lombar ela aumenta muito quando você está de barriga para baixo, no decúbito ventral, e você acaba torcendo demais essa musculatura aqui do pescoço, né? Porque você apoia a cabeça de lado e gera uma tensão também muito grande. Vai enrijecendo, pode te trazer contraturas no pescoço. Então, basicamente, de lado é a melhor opção. Alternando os lados e também se dormir de barriga para cima, se você não tiver problema de coluna, tá ok. Quem tem lombalgia ou qualquer outro problema de coluna é de lado, travesseirinho aqui e muitas vezes com travesseirinho no meio das pernas, isso ajuda. Para quem tem hérnia de disco, qual é a melhor posição? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Depende muito da onde é hérnia de disco, tá? Posso ter uma hérnia de disco na cervical, posso ter uma hérnia de disco aqui na região torácica, na lombar, tá? Mas eu preciso manter as curvas fisiológicas da coluna. Então, aqui eu tenho uma lordose, uma curvinha aqui. Aí eu tenho uma curva contrária, côncava, que é a cifose torácica e depois uma lordose lombar. Então, quanto mais a coluna tiver respeitando isso, que é como deve ser,
e o alinhamento dos segmentos cabeça, tronco e quadril, melhor, tá? A Certo. questão é que muitas vezes a gente dorme, sente tensionado e não é... A gente fala assim, putz, é o travesseiro, vou trocar o travesseiro. Ah, é o colchão. Muitas vezes mas às vezes o nosso corpo ele tá tão desorganizado com musculaturas tensas, tecido conjuntivo preso, que são as fáscias, que você não consegue se posicionar sozinho e encontrar uma posição confortável. Aí, se for o seu caso, aí eu recomendo que procure um profissional para fazer um trabalho postural. Certo. Marina, uma pergunta aqui do Ciro, da Secretaria de Esporte Fortaleza. Ele pergunta, hérnia de disco e fortalecimento muscular combinam? Sim, sim. A única coisa é que quando você passa por uma crise de hérnia de disco, você não consegue fazer exercício e nem pode, tá? Então a gente precisa passar pela fase da inflamação. Na fisioterapia o pessoal faz isso, né? Então usa uma série de técnicas e ferramentas para desinflamar aquela região. Muitas vezes a pessoa acaba tomando medicamento oral também. E aí depois que você cessa a inflamação, aí você parte para a parte de exercício. E aí o fortalecimento muscular é importantíssimo, porque é o que eu te falei. Pensa num prédio, é o que estrutura aquele prédio lá para cima para você manter essa coluna durante uma vida. Certo. Marina, assim, uma grande dificuldade nas pessoas para fazer exercício físico é criar o hábito. Eu conheço várias pessoas que começam, eu comecei a atividade física, não sei o quê, me matriculei na academia e tal, mas dura algum tempo. Depois não cria o hábito. Por que isso? Isso aí é difícil, porque é uma resposta que envolve tantos fatores, né? Eu costumo dizer que, primeiro, o ambiente que você é criado, as influências que você tem, como é que é a vida do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, com quem você vive, isso sempre vai influenciar a gente. Não vai Olha, definir se você o vai ser Dan... ativo ou não. Marina, o Danilo aqui está dizendo que ele está levantando a mão aqui dizendo que ele é desse time aí, que não cria o hábito. Meu amigo Danilo, o Danilo fez ele é produtor de filmes. Na pandemia passada, ele fez um filme, ele dirigiu um filme, foi premiado nos Estados Unidos, Danilo. Obrigado, Danilo, pela presença. Olha, parabéns, representando o Brasil, que honra. Olha, mas assim, voltando à pergunta, vamos ver se eu consigo te ajudar, Danilo. Envolve uma série de questões, como o nosso meio, né, onde a gente está envolvido, o que a gente aprendeu, a nossa cultura. Mas nada é impossível. Tem gente que fala assim, minha genética, eu sou mais endomorfo, eu tenho tendência a isso, minha tireoide não funciona. Sim, tem várias coisas também no nosso corpo que podem dificultar, geneticamente falando, também a vontade de fazer exercício ou não. Mas, quando você tem a consciência de que isso é necessário, né, como um remédio. Eu não gosto de sabor, mas eu tenho que tomar. Para você criar um hábito, a gente precisa insistir um pouquinho. Então, o que eu costumo dizer? Tente achar alguma coisa que te dê prazer. Esse é o primeiro ponto. Existem muitas possibilidades. Dentro do esporte, dentro da academia, se você vai fazer uma yoga. O importante é você tentar, né? Eu não acabei de falar que eu era péssima em todos os esportes, então quer dizer que eu ia ser um fiasco na parte de atividade física? Não, eu encontrei o que eu gostava. E aí, para você encontrou, pronto, esse é o primeiro ponto. O segundo lance é você insistir um pouquinho e se programar. Existe uma programação que você precisa no começo seguir e se organizar. E aí eu tô falando de horários, eu tô falando de você usar estratégias como se comprometer com um professor, sabe? Você se conhece. Então você vai pegar aonde você costuma se boicotar, aonde costuma ser a falha do Danilo. E aí eu vou trabalhar em cima disso.
para conseguir levar isso mais a longo prazo. E aí eu falo que isso vira um hábito, né? Depois de meses, porque quando você começa a ter resultado, e a gente está falando de resultado a longo prazo, o teu corpo você começa a sentir as mudanças. Então você melhora a autoestima, você vai se sentir mais disposto, melhora o sono, você se sente contente com o teu físico, entre outras coisas. Quando eu falo que quando o aluno ele chega nesse ponto de perceber e estar motivado com os resultados, aí a pessoa ela tem o passe livre para tirar o professor e conseguir fazer sozinha, porque ela não precisa mais de ninguém obrigando. Ela já entendeu que se ela fica sem, aquilo é muito ruim, faz falta. E eu já acompanhei alguns alunos que exatamente isso. Tem uma aluna que brincou comigo e falou assim: eu já fiz com vários professores exercício, e quando eu comecei a treinar com você, minha família inteira apostou quanto que eu ia parar. E ela não só não parou, como na pandemia, fazendo aula online, perdeu 22 quilos. Tá? Então, você precisa decidir, você precisa escolher. Se você tem dificuldade, use como estratégia ter alguém te direcionando, um professor, porque ele vai te dar o caminho das pedras, vai facilitar para que você tenha resultados mais rápidos. Com resultado mais rápido, você vai ficar mais motivado, vai persistir mais tempo e isso a longo prazo se torna um hábito. Marina, eu queria saber qual a alimentação boa antes do treino e pós-treino. Eu tenho amigos que eles têm uma história aí de fazer exercício em jejum de manhã. Isso realmente dá certo? E qual a alimentação boa? Bom, vamos lá. Também isso é uma resposta comprida. Depende muito de cada organismo e depende também de qual tipo de atividade física que você vai fazer, tá? Mas eu vou te dar de novo uma resposta em linhas gerais, porque eu não estou analisando o caso de ninguém, estou falando para uma maioria. Quando eu vou fazer uma atividade física intensa, tá? E a gente já falou um pouquinho sobre intensidade. O nosso corpo, ele usa como principal combustível a glicose. E essa glicose, ela vem do carboidrato, dos carboidratos que a gente come, e da reserva de glicose que fica estocada dentro do músculo, que só muda de nome. Em vez de glicose, é glicogênio. Mas é tudo glicose, tá? A glicose, ela é um combustível rápido. Então, tô lá, muito ofegante, exercício intenso, meu corpo precisa de glicose. Caso contrário, se eu não comer um carboidrato, que é a fonte da glicose, tá, gente? A principal fonte de glicose. Você pode ficar hipoglicêmico, e aí o seu corpo, se você continuar fazendo exercício, ele vai buscar outras vias para achar energia em outros lugares. O que acontece? O corpo acaba gastando energia do tecido muscular. Ele pega a proteína do músculo para quebrar, produzir energia para você continuar treinando. Isso não é interessante, porque você está treinando para perder massa muscular, não faz o menor sentido, tá? Fora que quando você está hipoglicêmico, baixo açúcar, você pode passar mal. Então, primeira parte, poxa, eu quero um vinho também, viu? A gente tinha que estar brindando aqui. Pois é, Marina. Até perdi o fio da meia. Eu era para ter lhe avisado, né, do nosso brinde, né? Eu pensei nisso, sabia? Eu pensei em plantacinha de vinho aqui, pra vocês verem como eu não sou uma personal fitness doida. Mas voltando à resposta. Então, vou fazer uma atividade física intensa, eu vou precisar de um carboidrato antes. Quanto tempo antes? Normalmente, a gente pede para comer no mínimo meia hora antes um carboidrato leve, um carboidrato bom. Não tô falando de você comer coisa pesada, tá? Um pratão de lasanha. Se eu for fazer uma atividade física aeróbica de baixa intensidade ou até de intensidade moderada, é possível sim trabalhar em jejum. Só que tem estratégias para algumas pessoas que a gente pede para as pessoas fazerem em jejum. E isso também é uma questão individual. Tem gente que se adapta muito bem com jejum, tem gente que passa mal.
Então, hoje a gente já sabe que a gente tem essa individualidade também com relação à dieta. Mas é possível. Por quê? Ao contrário do exercício intenso, quando a gente faz com uma intensidade um pouquinho menor, a gente usa um outro metabolismo, que é o metabolismo aeróbico, e o principal combustível que a gente gasta é a gordura. E a gordura, ela é extremamente energética, mas ela não é uma energia tão rápida como a glicose. Ela demora para ser disponibilizada. E a gente tem estoque de gordura em tudo quanto é lugar no corpo, né? Então, uma vez que eu começo a fazer atividade física aeróbica levinho, tranquilinho, tô respirando, não tô ofegante, nada disso, vai entrando oxigênio, eu tenho a reação de oxigênio, eu tenho a disponibilização da gordura sem pressa, vai soltando devagarzinho, e aí eu consigo fazer exercício por muito tempo e não necessariamente precisei comer antes, tá? Então, Marina, basicamente isso. o Ciro está perguntando aqui com ela, isotônico, Gatorade, água de coco, rapadura, água e limão. Ele está perguntando sobre isso aí. Isotônico, Gatorade, água de coco ou rapadura e água com limão. Aí são coisas totalmente diferentes, né? Isotônico, que o Gatorade é um isotônico, ele tem vários sais minerais, que repõe os sais minerais que você perde quando você faz atividade física, tá? A água com limão, gente, o limão, ele é um ácido, mas que ele... esqueci o nome da palavra agora. Básico? Já vou lembrar. Mas o limão, ele neutraliza algumas inflamações no seu organismo. Então, tem muita gente que gosta, até porque é um shot de imunidade, né? Vitamina C, de manhã, em jejum, toma água com limão. Já vai vir a palavra, tá? E qual que foi a outra que ele perguntou? A rapadura. Rapadura é glicose pura. Só que te dá energia? Dá. Só que tem um probleminha. A rapadura, ela tem um índice glicêmico altíssimo. O que isso quer dizer? Você come a rapadura, o açúcar ele entra de uma vez na célula. A insulina, que é o hormônio que faz o açúcar entrar dentro da célula, sobe de uma vez. Você tem um pico de glicemia e depois baixa muito rápido. Então, pode ser que se você coma uma rapadura de pré-treino, você tenha energia para treinar meia hora e depois dá aquele baque e você não tem mais energia, tá? Então, a rapadura eu não recomendo, não. De vez em quando, para fazer à vontade, mas não é a melhor opção de pré-treino, não, tá? Marina, quais são os erros mais comuns nas pessoas que fazem musculação, atividade física? Ui, erros mais comuns? Marina, agora passa um filme. O Elton, um amigo que está aqui na live, ele tem um grande talento como é que se diz? Ele canta, né? É um rapaz, um jovem talentoso aqui, amigo nosso. Ele está dizendo que a rapadura no meio de uma corrida de 21 quilômetros é excelente, ó. É verdade. Nessa situação, eu vou concordar com ele. Por quê? Porque ele precisa de uma energia rápida para repor no meio da corrida. Ele não pode parar para comer. Então, ele precisa jogar o açúcar dele lá em cima, né? Agora, existem outras opções também. Hoje em dia tem aqueles gelzinhos de carboidrato e tal, que eles vão liberando o açúcar de uma forma mais lenta. Então, dependendo, tem suplemento que fazem as duas coisas, tá? Dependendo se você quer que o açúcar entre de uma vez, a rapadura pode funcionar nesse caso. Agora, se você tem que fazer uma prova que não é tão longa como essa, e você vai comer uma vez, come um carboidrato com índice glicêmico baixo, o açúcar vai sendo soltado de pouquinho em pouquinho, e até o final da prova você tem energia, sabe? Tudo vai depender do que você vai fazer, do volume que você vai fazer, tá? O Ciro está dizendo que aqui no Ceará misturamos água com rapadura e limão. Deve ficar bom. O limão dá uma quebrada no doce, né? Marina, sim, e quais são os erros mais comuns? Na musculação, você falou, né? É. Olha, preciso organizar isso na minha cabeça, porque tem tanta coisa. Mas eu não vou falar de exercício, eu vou falar que o que eu vejo primeiro, as pessoas são muito ansiosas. Então, começam a treinar e não respeitam a progressão dos exercícios, dos mais fáceis para os mais difíceis, e das cargas, tá?
Então, muitas vezes, o que acontece? O tempo de adaptação do músculo e do tendão, por exemplo, são tempos diferentes. Então, eu começo a treinar, meu músculo ele começa a desenvolveu mais força, ganhou volume e tal. Só que o tempo de desenvolvimento do tendão, ele é um pouquinho mais lento. O que que acontece? O músculo começa a ficar muito na frente, muito forte, e a articulação ainda não está preparada para receber aquele puxão daquele músculo que está forte, que está puxando uma carga muito alta. Aí a pessoa arrebenta o tendão. Tem uma tendinite ou tem qualquer outro problema articular, de desequilíbrio aí nessa articulação, né? Por quê? Porque não respeitou. Então, basicamente, o erro mais comum, eu diria que é não respeitar a progressão das cargas e da dificuldade dos exercícios. Tudo tem um caminho, gente. Não adianta ir pelo mais rápido, porque machuca, sabe? Tem que ter paciência e respeitar o limite do corpo. Marina, qual a importância do alongamento, né? Eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma corridinha aqui na praia e tal, aqui, aí eu antes de correr, eu me alongo e tal, não sei o quê. Eu tenho um amigo meu que vai correr comigo e tudo. Ele pega o embalo direto, sem alongar, sem... Isso é errado, sem alongar? Olha, o alongamento, em algumas situações, ele é usado dentro do aquecimento e tem vezes que não, né? A regra é, eu preciso aquecer o meu corpo antes de fazer um exercício, tá? E isso vai também, dependendo da modalidade que você for fazer, vai definir se você precisa alongar ou não. Então, vou te dar um exemplo para você entender. Eu vou dançar, né? Vou falar do meu caso. Eu uso amplitudes grandes, eu chuto a perna aqui em cima e tal. Se eu não coloco um alongamento dentro do meu aquecimento, onde eu faço movimentos para lubrificar as minhas articulações, para aumentar a temperatura corporal, né? E começar a também mostrar para os meus músculos que eu vou começar a trabalhar amplitudes maiores, eu posso me machucar. Agora, no caso de uma corrida, não necessariamente, sabe? Você não vai precisar de uma... Você pode dar uma alongadinha, que aí, assim, não é nem... É uma solturinha, uma relaxada, sabe? Mas não chega a ser um alongamento, o alongamento que você quer para melhorar a flexibilidade. Agora, depois, aí eu já recomendo, porque aí depois que você fez um esforço, não importa do que, o alongamento ele ajuda a dar uma relaxada na musculatura, que é importante, assim, sabe? Para você compensar um pouquinho do esforço e não deixar o tônus muscular muito acentuado. Então, é mais relacionado com a atividade que você vai fazer e também a tua estrutura. Se você é muito encurtado, muito encurtado, pode ser que você precise alongar um pouquinho antes de correr para soltar a sua perna para correr melhor. Tá vendo como não tem certo e errado? A mesma coisa vale para liberação miofascial. Eu respondo muito essa pergunta sobre liberação miofascial. Faço antes ou faço depois? Tem gente que eu recomendo fazer antes e depois, sabe? Antes para ficar mais solto para correr e depois para não ficar preso para ir embora para casa. Basicamente isso. Certo. Marina, nós estamos chegando a 1 hora de live. Quando chega 1 hora, corta, né? Aí, bem rápido aqui, uma pergunta. Qual o tempo ideal para alongar cada músculo? 20 segundos? Olha, se for só para uma soltura, coisa de 20, 30 segundos, tá bacana. Tá bacana. Não para um trabalho de flexibilidade, tá? Bem rápido aqui bem rápido aqui também, a Régia está perguntando. Na musculação, o alongamento deve ser feito antes ou após o treino? Na musculação, em especial, depois. Não faz muito sentido você alongar o músculo para depois encurtar nos exercícios de contração concêntrica. Existem exceções, tá? Dependendo do objetivo, mas via de regra depois. Certo. Então, antes de passar para as suas considerações finais, eu vou dar aqui só alguns avisos, tá? Quem está assistindo nossa live aqui, pedir para quem não segue a Marina, é só clicar na sua tela em cima, segue, acompanha aí o que ela posta, muito conteúdo, eu sempre acompanho e a Marina é uma inspiração diária para todos nós.
E também, quem não segue o Diálogo Aberto, acompanha a nossa programação com entrevistas sempre com muito conteúdo, tá? E também dizer que essa live com a Marina vai ficar salva aqui no Instagram Diálogo Aberto e também ficará salva no nosso canal do YouTube. Se você não segue o canal do YouTube, na bio aqui do Diálogo Aberto tem um link, clica lá e segue. Todas as nossas entrevistas estão lá também no YouTube. E, Marina, fica o convite para você, quando passar essa loucura aí que nós estamos vivendo, né? Vir aqui nos visitar em Fortaleza, seja muito bem-vinda, tá? Irei. E nos avise quando vier. Irei, Marina, com certeza. E eu vou aqui tirar rapidamente aqui os comentários para a gente fazer um print aqui, tá? Tá bom. Vamos fazer uma foto. Só um minutinho. Vamos lá. Não pode falar na foto. Pronto. Marina, por gentileza, as suas considerações finais. Gente, obrigada para todo mundo que interagiu, que perguntou, que escutou a entrevista até o final. Vou adorar receber vocês também lá no meu Instagram para a gente trocar mais informações. Sempre que eu posso, eu respondo as perguntas por lá. Faço lives lá também. Tem bastante conteúdo legal. E vamos ver se a gente faz mais lives juntos. Tem bastante assunto para falar. Com certeza. Inclusive, Marina, na próxima segunda-feira nós estamos agendados aqui no Diálogo Aberto com a secretária nacional do esporte. Ai, que legal. Ex-nadadora Fabiola Molina está agendado conosco aqui, vai estar no Diálogo Aberto na próxima segunda-feira. Enfim, nós temos uma programação diversa, com diversos conteúdos, sempre importante a participação de todos. Marina, parabéns pelo teu trabalho, tá? Continue nesse ritmo, nesse caminho, que com certeza o sucesso cada vez maior lhe aguarda. Amém, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. Sucesso. Desejo muito sucesso para vocês. Amém. Muito obrigado a todos que participaram. Que Deus abençoe, muita saúde e boa noite. Obrigado, Marina. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Doutor Crescêncio Pereira Júnior, obrigado. Sempre participando aqui das nossas lives. Muito obrigado. Que Deus abençoe aí também o senhor, toda a família. Ciro Lima, muito obrigado, Ciro. Sempre importante a sua participação. Muito obrigado, amigo. Nusa Andrade, amém. Vamos todos ter cuidado aí, né? Importante cumprir aí todos os protocolos aí, né? Nesse momento difícil. Obrigado por sempre estar nos acompanhando, Nusa. Tá? Boa noite, que Deus abençoe a todos, muita saúde e acompanhe a nossa programação aí, sempre importante a participação de vocês. Meu amigo Danilo, produz aí grandes filmes premiados. Muito obrigado, Danilo, pelo prestígio da sua audiência aqui também, Danilo. Parabéns pelo seu grande trabalho. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Que Deus abençoe aí. Vai ficar salva a live aqui com a Marina. A Marina que foi eleita aí entre as 10, top 10 aí, personal trainers. Ela é campeã demais. Obrigado, Ciro. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Nusa, obrigado. Amém.